Na trajetória do povo de Israel ao conquistar a terra prometida e tomar posse da promessa anteriormente feita por Deus, havia algo muito importante relacionado ao fato de estarem na terra. A terra pertencia continuamente ao Senhor e seus filhos estavam agora tomando posse daquela herança oferecida por Deus. Contudo, havia a necessidade de que o povo estivesse condicionado à obediência e à fidelidade à lei de Deus, para que para isso, ou por meio disso, eles pudessem permanecer na posse da terra que Deus ofereceu. É sobre esse e outros temas mais que vamos estudar juntos na lição dessa semana. Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo à nossa grande classe da Escola Sabatina que a cada semana tem crescido, alcançado mais pessoas e distribuído bênçãos para todos aqueles que dedicam tempo ao estudo da instrução divina deixada na Palavra do Senhor. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro de Josué e a cada semana temos agregado maior conhecimento e profundidade sobre os temas teológicos, históricos e principalmente extraindo lições importantes para que você e eu possamos colocar em prática em nossa vida hoje. E da mesma maneira, estamos avançando agora nessa semana. Nós estamos na lição de número 9 desse trimestre e eu espero que pela graça do Senhor você, sua casa e sua família estejam recebendo os cuidados e as bênçãos de Deus ao estudar e colocar em prática aquilo que aqui temos aprendido. De modo especial, hoje iremos estudar a lição de número 9 desse trimestre e entendermos um pouco melhor os detalhes relacionados às promessas feitas por Deus e principalmente as condições para que o povo não somente alcançasse a promessa, mas permanecesse na terra prometida. Eu quero convidar você que é novo no canal a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, nos dizendo de onde você está assistindo e principalmente qual a sua impressão deste conteúdo e ao mesmo tempo compartilhar para que outras pessoas também tenham o mesmo privilégio que você de acessar aquilo que aqui estamos disponibilizando. E você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por já fazer parte desta grande classe da Escola Sabatina que hoje já reúne mais de 1.470 pessoas espalhadas por todo o Brasil e também no exterior. Aqui, logicamente, estendo meu carinho e meu abraço carinhoso a todos aqueles que estão nos acompanhando semanalmente, nos ajudando não somente a realizar esse trabalho, mas sobretudo a alcançar mais pessoas compartilhando este conteúdo. Logo, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe este conteúdo. Como eu disse anteriormente, esta é a 9ª lição do trimestre e estamos avançando a passos largos ao final desse trimestre. E eu quero deixar aqui um recado importante para que você não se esqueça de assinar a lição da Escola Sabatina. Não deixe de fazer a sua assinatura para o próximo trimestre. Como já dissemos nas semanas anteriores, no próximo semestre, no início de janeiro do ano que vem, estaremos estudando alguns detalhes importantes de algumas epístolas selecionadas do apóstolo Paulo. E com certeza teremos um estudo maravilhoso, assim como estamos tendo nesta oportunidade. Logo, quero convidar você a uma oração, a fim de colocarmos este momento nas mãos de Deus e em seguida, então, irmos ao conteúdo dessa lição de número 9. Onde quer que você se encontre, convido você a buscar a presença de Deus em oração. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder nos reunir mais uma vez nesta grande classe da Escola Sabatina que se espalha ao redor do Brasil e do mundo, alcançando pessoas que desejam compreender a Tua Palavra. Nos abençoe agora com a Tua orientação e direção, bem como com o Teu perdão, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse anteriormente, estamos na lição de número 9 desse trimestre. Eu convido você a tomar em suas mãos a Bíblia, bem como também a lição da Escola Sabatina, para que juntos possamos compreender melhor os temas que serão apresentados nesta oportunidade. O tema geral da lição dessa semana é Herdeiros das Promessas, Prisioneiro da Esperança. Note que o próprio título da lição dessa semana já nos traz alusões sobre aquilo que iremos estudar, de forma especial sobre promessa e esperança. O verso para memorizar se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 9, no verso de número 12. Então convido você a abrir a sua Bíblia, bem como também ter em mão a lição da Escola Sabatina, para que juntos possamos ir ao verso e ao mesmo tempo dar introdução à lição dessa semana. O texto bíblico diz assim, observe: voltem para a fortaleza,
ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Note que o texto bíblico está referindo-se ou está mencionando um período descrito na palavra de Deus referente a um recorte temporal em que os filhos de Israel estavam cativos em Babilônia. O profeta está profetizando a um povo que será novamente resgatado e, de modo especial, levado a restituir-se do próprio território que anteriormente Deus já os havia concedido. Dentro deste contexto e processo, Deus faz uma promessa a este povo e, ao mesmo tempo, lembra cada um deles da esperança que cada um tinha de retornar para a terra prometida e ali novamente ser estabelecido. O texto deixa claro que Deus dirige o seu discurso a um grupo especial de pessoas. A quem? Aqueles que estavam na condição de prisioneiros da esperança. Eles estavam cativos, eles estavam vivendo uma vida de privações e principalmente de penalidades, mas a este povo Deus estende uma promessa. O fato de que irá de novo trazê-los de volta, porque cada uma dessas pessoas se apegaram, se fizeram prisioneiros da esperança de poder serem restituídos à terra que outrora Deus havia concedido a cada um deles. Juntamente com essa promessa, Deus garante que não somente terão aquilo que deles foi retirado, mas teriam em dobro aquilo que Deus poderia conceder a cada um deles. A lição vai adiante e vai destacar o seguinte: os capítulos 13 a 21 de Josué contêm longas listas de fronteiras e divisões de terra destinada às tribos de Israel. Você conhece isso. A lição ainda acrescenta: essas listas mostram que a terra prometida não era apenas uma ideia distante, mas uma promessa concreta e real. Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido era algo tangível e eles precisavam agir com fé para esta promessa uma realidade. Ao mesmo tempo, nessa semana, vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à Terra Prometida e refletir sobre sua relevância espiritual para aqueles que hoje confiam nas promessas de Deus em Jesus. Então veja, a lição inicia tratando sobre um ponto muito importante relacionado ao período que o povo de Israel está vivendo no livro de Josué. Você há de se lembrar que em lições anteriores tratamos de forma bastante extensiva sobre as batalhas de conquista para que o povo pudesse não só estar na terra, mas tomar de forma real e verdadeira posse do território que Deus havia a eles otorgado. Então veja, a promessa da terra prometida não era só algo a se pensar, pelo contrário, não era algo a se esperar simplesmente, era algo a se tomar posse. Deus havia prometido a terra, mas eles precisavam de forma real e concreta ir até o território e dele tomar posse, desapropriando os habitantes que ali haviam e se instalando naquela terra para que de fato não só a promessa, mas a concretização da mesma pudesse ser real e verdadeira na vida deles. Ao mesmo tempo, a posse e a permanência na terra prometida, bem como também a esperança experimentada para que eles pudessem ali estar e ali viver, de forma paralela, espelha aquilo que eu e você vivemos hoje. Por quê? Assim como Deus prometeu a terra prometida e o povo, por meio do poder e da graça de Deus, tomou posse daquela terra mediante a fé e a esperança, eu e você também hoje estamos vivendo a expectativa da esperança e da fé de tomarmos posse de uma terra que não nos pertence, pertence a Deus, mas será concedida a entrada a todos aqueles que viverem mediante a fé em Cristo Jesus. Estamos falando sobre a terra prometida relacionado à Nova Jerusalém. A promessa final de Deus, através de Cristo, de que concederá a seus filhos um local permanente onde esses poderão viver sem a influência, sem as investidas e principalmente as consequências do mal e do pecado. Mas a lição vai ainda adiante e vai nos apresentar outros detalhes importantes referente a esse tema e eu convido você a irmos juntos à lição de domingo. O tema da lição de domingo é Éden e Canaã. Observe que a lição vai destacar. Na criação, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância e beleza. Note, Deus criou todo o mundo,
A ele deu forma e beleza. Criou também os animais, Adão e Eva, e concedeu a este casal o privilégio de serem colocados no jardim do Éden. Ali, Adão e Eva não haviam feito absolutamente nada para que aquele local fosse preparado e dado a eles. Pelo contrário, Deus concedeu a eles pela graça e como um presente, para que eles pudessem ali se desenvolver o seu relacionamento com Deus, desenvolver o relacionamento um com o outro e, de modo especial, compreender melhor quem é o Senhor. A lição ainda vai acrescentar. No entanto, ao quebrar o relacionamento de confiança com o Criador, essa conexão com o jardim também se desfez e, como consequência, tiveram que deixá-lo. Então entenda bem, Deus concedeu a Adão e Eva o privilégio de viver num local divinamente preparado para eles. Eles não fizeram nada para merecer aquele local, pelo contrário, Deus concedeu a eles aquele local pela graça. Nada fizeram para estar ali, nada fizeram para merecer, mas Deus concedeu a eles pela graça o privilégio de estarem ali. Contudo, a permanência naquele local, oferecido e dado por Deus, estava ligado ao fato deles terem de estar obedientes aos princípios e termos da aliança divina. A partir do momento que eles desobedeceram à ordem divina apresentada por Deus, eles não só romperam o relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo com o local. E a partir de então, foram expulsos daquele local. Você consegue entender? Há uma ligação direta aqui entre a permanência naquilo que Deus nos dá, bem como também a obediência aos princípios da aliança divina. Se eu desobedeço aos princípios e aos requisitos da lei de Deus ou da aliança de Deus, automaticamente rompo o meu relacionamento com Deus e com o local onde habito. E deste preciso então ser retirado. A lição vai adiante e ainda vai acrescentar o seguinte: quando Abraão chegou ao território que Deus lhe havia indicado, aquele lugar, pela fé, tornou-se a terra prometida para ele. Você consegue entender? O local onde Deus havia prometido que Abraão viveria e a sua posteridade herdaria, tornou-se para Abraão, mediante a promessa divina, a terra que ele esperava receber de Deus como herança. Ao mesmo tempo, a lição destaca: a terra pertencia única e exclusivamente a Deus. Assim como o jardim do Éden também lhe pertencia. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território, a qual agora, juntamente com Josué, eles passam a possuir. Uma vez que era um presente da graça de Deus, como resposta, eles deviam apresentar ao Senhor gratidão em forma de adoração e obediência. Enquanto permanecessem em adoração e obediência ao Senhor, Israel permaneceria naquele local. Assim como também anteriormente, se Adão e Eva tivessem permanecido em adoração e em obediência a Deus, não teriam sido retirados do jardim do Éden. Assim também ocorre com o povo de Israel. Receberam de graça a promessa que Deus havia feito, mas a fim de ali permanecerem, havia a necessidade de estarem ligados a Deus através da adoração e da obediência, retribuindo ao Senhor que deu aquele território a eles pela graça, gratidão, a fim de então permanecer não somente na presença do Senhor, mas sobretudo no território que ele prometeu e cumpriu a promessa, dando a cada um deles. Mas a lição ainda vai adiante e nós seguimos agora para a lição de segunda-feira, pois o título é A Terra como uma Dádiva. Observe o que a lição irá destacar. No aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida do povo. Você já deve ter percebido isso. De acordo com o local onde uma pessoa vive, naturalmente o local vai definir a forma que aquela pessoa vai viver, aquilo que ela vai trabalhar e o que ela vai produzir. Se a pessoa vive num local muito árido, dificilmente ela terá uma produção agrícola avançada. Mas se ela vive, como nós vivemos aqui na região de Jaíba, Minas Gerais, num contexto onde existe terra fértil e água abundante, logo a produção agrícola vai ser uma característica daquele povo.
Não somente o que ele produz, mas o modo como vive, o alimento que come e aquilo que ele vai desenvolver é em muito destacado ou determinado pela geografia e a localidade onde aquela pessoa vive. Não diferente era também com o povo de Israel no Antigo Testamento. Observe que a lição irá acrescentar. A identidade do povo está profundamente conectada à sua permanência à terra. Então, aonde você vive determina em muito a sua identidade e o modo como você vai viver. Da mesma maneira, ocorria com o povo de Israel. Enquanto eles estavam peregrinando no deserto, não eram um povo majoritariamente caracterizado pela agricultura, por exemplo. Mas agora instalados na terra prometida, uma terra que mana, como diz o texto, leite e mel, eles não só teriam a oportunidade de serem cuidadores de animais ou cuidadores de rebanho, mas teriam também a oportunidade de trabalhar a terra e da terra tirar o seu próprio sustento. Características que foram atribuídas àquele povo por estarem naquela geografia e naquela localidade. A lição vai adiante. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como um presente, não como um direito inalienável. O que isso quer dizer? Israel recebe de Deus o cumprimento da promessa feita anteriormente. Deus havia prometido a eles uma terra. Deus então não somente os conduz, mas os coloca nessa terra que anteriormente prometeu. Contudo, a ligação, como anteriormente havíamos dito, entre o povo e Deus determinaria também se eles permaneceriam naquela terra ou não. Eles recebem a terra, mas não recebem a terra para serem dela proprietários permanentes e eternos. Pelo contrário, a terra continua pertencendo àquele que é o seu proprietário, o Senhor. E eles, o povo, receberam permissão para permanecer ali e ali se instalar, caso permanecessem obedientes à instrução divina. Caso desobedecessem à instrução, o proprietário da terra tinha ainda o direito de tirá-los daquela localidade. A lição ainda vai adiante e vai destacar o seguinte: o povo escolhido só poderia habitar a terra enquanto mantivesse uma aliança com o Senhor e seguisse os preceitos da aliança. Você consegue entender? Deus fez uma promessa de um território ao povo de Israel. Condição para permanecer nele: obediência aos requisitos da aliança. Se eles permanecessem obedientes aos requisitos da aliança com Deus, eles permaneceriam na terra. Caso contrário, da terra teriam também de ser retirados. A lição ainda vai adiante e acrescenta: embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Deus, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono daquele local. Então entenda bem, o título da lição de segunda-feira deixa bem claro: a terra como dádiva, a terra como dom, como um presente, que é dado por Deus, mas pelo mesmo Deus é tomado se o povo que nela habita não permanecer fiel aos preceitos da aliança. Assim foram com os povos que anteriormente habitavam aquele local. Deus a eles encontrou e deu a eles oportunidade de não só conhecer o Senhor, mas também a sua vontade. Aqueles que aderiram, aceitaram viver de acordo com a vontade de Deus, ali foram aceitos como permanentes da terra. Contudo, aqueles que desobedeceram, se afastaram dos princípios de Deus, dando as costas à oportunidade oferecida pela graça divina, esses então foram desalojados, desapossados da terra. O mesmo ocorreria com o povo de Israel. Mas pastor, eles não são um povo que Deus estendeu a eles a graça e a promessa de dar a este povo uma terra? Sim, são eles. Mas se eles permanecessem fiéis, permaneceriam na terra. Se porventura viessem a viver uma vida de desobediente aos princípios da aliança, também seriam retirados daquela terra. Logo, o princípio fundamental para que o povo permanecesse na terra da promessa divina era permanecer também fiel aos preceitos da aliança divina. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira vai destacar o seguinte ponto. Observe: o desafio da terra. Note que a lição vai ainda acrescentar. Considerando que os israelitas viveram como escravos por séculos, suas habilidades militares eram limitadas para conquistar a terra prometida. Mesmo os egípcios, com seus exércitos treinados e bem armados, não conseguiram ocupar Canaã de forma duradoura e permanente.
Agora, uma nação composta por ex-escravos enfrentava a tarefa desafiadora de conquistar uma terra que seus antigos senhores não conseguiram dominar. Se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. Então veja, embora Deus houvesse prometido aquele território, aquela terra ao povo de Israel, eles não somente deveriam crer e confiar no Senhor, não somente deveriam entrar na terra e permanecerem obedientes à instrução divina, mas, sobretudo, deveriam lutar para que o território fosse de fato desapossado pelos anteriores habitantes e agora dominado pelo povo de Israel. Havia a necessidade da participação deste povo, mas aí você pode então se questionar, como a própria lição aqui apontou, como que um povo sem estrutura militar, muito diferente dos egípcios que tinham um grande exército, poderia então conquistar essa terra já ocupada por povos fortemente armados. A única forma deste povo menor e despreparado para a guerra alcançar a vitória e de fato possuir todo aquele território era confiando e permanecendo obediente aos princípios da palavra do Senhor. Se por alguma razão eles não se apropriassem do poder e da graça de Deus, eles não conseguiriam desalojar aqueles povos e de fato tomar posse da terra. Sem poder militar, eles precisavam confiar plenamente no poder do Deus dos exércitos. Você consegue entender? Assim tinha que ser e assim foi. A lição ainda vai acrescentar o seguinte: essa complexidade da conquista ilustra o processo da salvação. Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar nossa salvação, conforme está descrito em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Então veja, a forma como Deus articulou a entrada do povo na terra prometida e principalmente a conquista total do território ilustra e espelha a forma como Deus nos oferece hoje, a mim e a você, a oportunidade de salvação. Eu e você não temos mérito, não temos poder, não temos força e não temos em nós mesmos características que nos habilitam a sermos salvos. Mas pela graça de Deus, mediante a fé, assim como o povo alcançou o domínio da terra prometida, eu e você também podemos alcançar a promessa de uma vida eterna com Cristo, não pelos nossos méritos ou esforços, mas pelo poder e os méritos únicos e exclusivos de Cristo Jesus. Isso significa que para alcançar a salvação eu não preciso fazer absolutamente nada, pelo contrário. Assim como o povo de Israel, mesmo em menor número e despreparado para a guerra, precisou confiar, crer e participar do processo empreendido por Deus, eu e você também, em nossas limitações e fraquezas, precisamos exercer fé e principalmente coragem naquilo que Deus nos tem feito pela graça, a fim de nos oferecer a oportunidade de salvação. Da mesma maneira como o povo de Israel, eu e você também temos uma participação no plano redentivo de Deus. Não no sentido de fazer-nos salvos, mas em especial em demonstrar fé e principalmente nos agarrar à graça de Deus, colaborando com Ele para que Ele faça em nós e por nós o que não podemos fazer e nos conceda, pela graça e fé, a salvação através dos méritos e das obras realizadas por Cristo Jesus em nosso favor. A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira vai destacar o seguinte tema: o ano do jubileu. Algo extremamente importante, ao mesmo tempo ligado à promessa divina e à terra que Deus concedeu. A lição vai destacar assim: a terra prometida era tão especial para a identidade do povo de Israel como povo de Deus que não poderia ser dividida de maneira ampla sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias, conforme descrito em Números capítulo 34, verso 13 a 18, para garantir que não ficasse nas mãos de algumas elites dominantes. O que isso quer nos mostrar? Nos mostra que Deus não só se preocupou em cumprir a promessa e dar ao povo a terra que ele havia prometido. Mais do que isso, Deus trabalhou juntamente com Josué e o povo para que a terra fosse dividida, repartida e entregue ao povo de forma equilibrada, de maneira que não houvesse injustiça, nem tampouco
poucas pessoas ficassem com muita terra e muitas pessoas ficassem com pouca terra. Havia necessidade de um equilíbrio para que dentro deste equilíbrio houvesse também a prática da justiça de Deus. A lição ainda vai acrescentar o seguinte: ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas do faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. Poderia haver a possibilidade da venda ou da cessão da terra que alguém havia outrora recebido. Contudo, isso não seria permanente. Haveria um tempo determinado para que você pudesse passar a sua propriedade para alguém e depois viesse a reavê-la. A lição vai ainda acrescentar o seguinte: observe, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida, ela só poderia ser arrendada. E seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano jubileu. Por quê? Porque no período do jubileu, conforme destaca a própria lição, em especial em Levítico capítulo 25, verso 1 a 5 e também verso 8 a 13, a ideia era que você, no ano do jubileu, independente se você tivesse arrendado a sua terra ou tivesse passado a sua propriedade para que outra pessoa pudesse dela se apropriar e se valer, no ano do jubileu, todos os processos de arrendamento ou mesmo de cessão da terra se encerravam, a fim de que a propriedade da terra voltasse ao seu proprietário original. Desta maneira, ainda que alguém pudesse ter repassado sua propriedade para outro, a fim de receber com isso algum benefício, no ano do jubileu a propriedade voltava ao proprietário original, mantendo assim um equilíbrio no que diz respeito à separação e à divisão da terra e ao mesmo tempo a subsistência de cada clã, tribo e família. A lição ainda vai acrescentar dizendo assim: o ano sabático ou jubileu aplicava a ideia do descanso do sábado em uma escala maior. Além de valorizar e encorajar o trabalho duro, a propriedade da terra exigia que as pessoas se respeitassem e cuidassem uma das outras, especialmente em tempos de dificuldade financeira. A proposta e o plano de Deus era que houvesse dentro do povo de Israel não somente um equilíbrio no que diz respeito à posse da terra, mas ao mesmo tempo um sentimento e um trabalho que fosse voltado para que todos fossem atendidos, desde aquele que estivesse em dificuldade, bem como também aquele que já estava vivendo um contexto diferente. Assim haveria um equilíbrio entre a sociedade israelita e todos, da mesma maneira, alcançariam as bênçãos de Deus no que diz respeito, em específico, à posse, propriedade e o trabalho que era feito junto à terra que eles receberam. A lição ainda vai destacar, no fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho. Qual verdade? Eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregados e empregadores, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisam da graça de Deus. Logo, a forma como Deus instruiu o povo a lidar com a terra, mesmo em situações de dificuldade, onde a terra seria cedida para outras pessoas a fim de alcançar recurso e manutenção financeira, em um determinado momento, todas essas propriedades retornavam aos seus próprios proprietários, a fim de que cada um deles tivesse, pela graça e o poder de Deus, a oportunidade de recomeçar o trabalho na terra, que os ligava não somente à promessa, mas principalmente à provisão divina. Mas a lição ainda vai adiante e na parte de quinta-feira vai nos levar ao seguinte tema: a terra restaurada. Aquilo que Deus tem prometido não somente ao povo no Antigo Testamento, mas a mim e a você hoje também. A lição vai destacar o seguinte: a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional. Deuteronômio capítulo 28, versos 63 e 64 destaca isso. A lição ainda acrescenta: da mesma forma, a promessa de reassentamento e prosperidade da terra após o exílio também dependia de condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento apontaram para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei descendente de Davi. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, bem como Zacarias capítulo 9, verso 9 e 16, tratam sobre isso.
Essa promessa se concretizou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, em quem se cumprem todas as promessas feitas ao antigo Israel. Então note, todas as promessas feitas ao antigo Israel, bem como também ao povo que outrora fora exilado e que seria de volta restabelecida a sua terra, bem como as promessas que foram feitas a nós, hoje, todas elas têm o aval e se concretizam em Cristo. Porque através de Cristo Jesus, mais do que eu e você recebermos a terra prometida aos israelitas, bem como o restabelecimento do povo de Israel, a terra que anteriormente já os pertencia depois do exílio, bem como todas as promessas realizadas ou feitas por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se concretizam naquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Por quê? Porque através do que Cristo fez na cruz, eu e você somos herdeiros de possuirmos uma terra totalmente restaurada e termos o privilégio de sermos restituídos novamente àquele jardim que Adão e Eva dele foram expulsos. Pela desobediência, no início, o primeiro casal foi retirado daquilo que eles deveriam permanecer eternamente. Mas pela fé e mediante a graça de Deus, eu e você podemos, mediante a salvação oferecida por Cristo, ter o privilégio de sermos novamente restituídos àquele local de onde nunca teríamos, ou de onde nunca deveríamos ter sido retirados. Ali viveremos de fato o cumprimento e a concretização eterna da promessa feita ao povo de Israel, ao povo do Novo Testamento e a promessa feita a mim e a você. Neste novo lugar, nessa terra restaurada que o Senhor há de nos conceder mediante a segunda vinda de Cristo, ali de fato e de verdade, mediante a fé e a graça de Deus, nós permaneceremos para todo sempre. Um local que pertence ao Senhor, mas nos será dado de volta o privilégio de possuí-lo mediante a salvação oferecida e concretizada nas promessas em Cristo Jesus. A lição finaliza dizendo assim: o cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e de suas consequências. Assim, todas as promessas feitas ao primeiro casal, a Abraão, ao povo de Israel e principalmente à igreja primitiva nos tempos do Novo Testamento, bem como as promessas concedidas e entregues a nós hoje, todas elas relacionadas a vivermos com Deus em um ambiente sem pecado e sem as consequências do mal, se concretizarão na Nova Jerusalém. E Deus nos convida a sermos, assim como o povo de Israel, prisioneiros dessa esperança, da esperança de que o Senhor há de concretizar, assim como foi no passado, no presente, a promessa de nos levar a uma terra que mana leite e mel eternamente. Que você, sua casa e sua família se apeguem a essa promessa, creiam nela e vivam na expectativa de que, assim como foi com o povo de Israel, Deus também nos concederá, logo em breve, a oportunidade não só de entrar nessa terra, mas nela permanecer pela fé e pela graça de nosso Senhor. Que Deus o abençoe e o fortaleça nessa esperança e que eu e você possamos nos encontrar na próxima semana para darmos sequência aos estudos da lição da Escola Sabatina e aprendermos mais, colocando em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Deus o abençoe de forma especial e até semana que vem.